Olá, pessoal. Professor Adamilson Soarana, professor de Biologia da Central do Enem. Hoje vamos fazer uma videoaula um pouquinho diferente. A gente não vai trabalhar o conteúdo apenas, a gente vai exercitar o que a gente já estudou em outras aulas. Tudo bem? Então vamos começar a nossa resolução de questões. Selecionei essa primeira questão aqui para a gente trabalhar, que fala sobre o sistema reprodutor humano. Na primeira questão, ela diz o seguinte: em relação ao sistema reprodutor humano, escreva V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir. A próstata é uma glândula responsável pela produção do espermatozoide. Não, pessoal, produção de espermatozoide, a gente precisa saber que isso é responsabilidade dos testículos. Então, errado a primeira afirmativa. A primeira afirmativa está errado, porque ela diz que a glândula responsável é a próstata. Não é, são os testículos. 2. A uretra masculina é comum ao sistema reprodutor e excretor. Correto. Ou seja, por ela saem sêmen e urina. Pessoal, muito cuidado que ele está dizendo que é a masculina. Se fosse a feminina, não. Feminina é só o sistema reprodutor. Mas como ele está dizendo que é a masculina, então aqui nós temos uma alternativa verdadeira. A vagina é formada por lábios menores e maiores, clitóris e orifício da uretra. O orifício da uretra é por onde sai a urina. O clitóris é a região mais sensível, é uma região que pode sofrer ereção, é uma região que pode encher de sangue, tem um grande aglomerado de neurônios, então é uma região mais sensível. Lábios menores e maiores são protetores do órgão sexual feminino. Só tem um detalhe, pessoal, não é a vagina. A vagina é um órgão reprodutor interno. O órgão externo citado seria a vulva. Então, muito cuidado. A parte externa do corpo feminino é a vulva. Então, a terceira proposição está falsa. Nos ovários são produzidos hormônios estrógeno e progesterona e as células reprodutivas femininas. Correto. São esses dois hormônios aqui responsáveis pelo amadurecimento sexual feminino. Então, está correto. A quarta proposição está correta. A melhor alternativa seria a letra C, onde diz que a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, a terceira é falsa e a quarta verdadeira. Ok? Vamos para a nossa próxima questão. Historicamente, diferentes casos são apresentados à sociedade pelos geneticistas, relacionados às descobertas de novos cruzamentos entre espécies, novos genes codificados e terapias gênicas. No ano de 2014, na Austrália, um casal de gêmeos compartilhou do genoma materno e do genoma paterno. Uma das justificativas para esse ocorrido é que um único óvulo pode ter sido fecundado por dois espermatozoides, sabendo-se que esse é um evento incomum e que foge das leis mendelianas. Tem-se o seguinte: nesse caso, pessoal, nós teríamos a menor diversidade genética reduz o risco de doenças? Não, pessoal, não. A quantidade de genes não está diretamente relacionada a problemas genéticos, tá bom? Apenas zigotos eram esperados para essa prole? Não. Se eu tenho a formação de zigotos, eu vou ter a formação de embriões. Então, o zigoto tende a se desenvolver a embriões. Gêmeos semi-idênticos desenvolvem-se de zigotos distintos. Correto. Então, eles não são completamente idênticos, eles estão compartilhando o genoma materno e estão compartilhando o genoma paterno. Então, não são completamente idênticos, né? Eles têm diferenças, então eles se desenvolvem de zigotos diferentes. Sempre lembrando, pessoal, que para que eu tenha um zigoto, eu tenho que ter um óvulo e tenho que ter um espermatozoide.
Ah, eu tenho um outro zigoto, então eu vou ter que ter outro óvulo e outro espermatozoide. Ah, eu tenho um terceiro zigoto, então eu tenho que ter o terceiro óvulo e o terceiro espermatozoide. Tudo bem? Então, a melhor alternativa aqui na segunda questão seria também a letra C. Gêmeos semidênticos desenvolvem-se de zigotos distintos. Terceira questão. Ao longo da história, até em livros de medicina, o clitóris do grego kleitoris, pequeno monte, é pouco mencionado. Porém, na França, onde a educação sexual é obrigatória nas escolas desde a primeira infância, estudantes de todas as faixas etárias têm a oportunidade de conhecer de perto o órgão erétil, o principal órgão do prazer feminino e de anatomia similar do pênis, através de um modelo tridimensional. O mapeamento recente de suas estruturas através da ressonância magnética foi o que permitiu descobrir que o órgão mede de 1 centímetro, que é constituído de glande, bulbos, cruras e corpo, sendo a primeira estrutura a única parte externa do clitóris. Pessoal, então nós temos bem aqui, olha, essa região bem aqui, galera, bem aqui, ó, onde está escrito glande. Esse termo glande é a cabeça do pênis, tá? No caso do sexo masculino. Poxa, então por que a mulher tem glande? Por causa do clitóris. O que é o clitóris? É um pequeno pênis. O clitóris é uma estrutura que tem uma grande quantidade de vasos sanguíneos e uma grande quantidade de neurônios. Então, é uma estrutura responsável pelo prazer feminino, que é algo muito importante, porque o sexo ele não é apenas uma atividade reprodutiva, ele também é um laço que envolve um casal. Tudo bem? Então, é muito importante a gente conhecer o corpo masculino e o corpo feminino para que a gente possa estabelecer cada vez mais essa união entre um casal. Beleza. Com base no texto, na imagem e nos conhecimentos sobre o sistema genital feminino, é correto afirmar que, primeira proposição, o clitóris é um órgão erétil feminino com anatomia similar do pênis e, assim, este é responsável pela eliminação da urina. Não, pessoal, eliminação da urina está errado. A eliminação da urina sai por aqui, olha. Ósteo da uretra. Ósteo significa abertura. Está fora. Está fora a proposição 1. 2. A ocorrência de cistite, infecção da bexiga, é mais comum em mulheres do que em homens, devido à localização do clitóris, que possui uma maior extensão, situada internamente no sistema urogenital, diferentemente do pênis. Não, pessoal. A maior ocorrência de cistite, de infecção na bexiga, não é por causa do tamanho do clitóris, e sim, pessoal, pelo tamanho da uretra. Então, a uretra feminina, ela tem em média 2 centímetros. É bem pequenininha. Bem aqui, esse órgão se enche de urina e depois ele sai por aqui, ó. Então, essa estruturinha aqui é a uretra feminina, é bem pequenininha. Então, as bactérias conseguem se locomover na uretra feminina com mais rapidez do que na masculina, que é bem maior. A uretra masculina, galera, só para vocês terem uma ideia, ela tem em média 20 centímetros, tá bom? A uretra masculina tem em média 20 centímetros. Então, a segunda questão está errada. 4. O clitóris é densamente vascularizado, muito vaso sanguíneo, correto, e possui muitos receptores sensoriais, correto. É um órgão que pode ser estimulado pelo tato. O hormônio gonadotrofina coriônica é responsável por estimular a ereção do clitóris. Não, pessoal, essa ereção do clitóris, o estímulo do clitóris é feito por estímulo mecânico ou mesmo por estímulos nervosos. Só o fato da menina pensar em uma situação prazerosa, ela pode estimular o seu clitóris. E também se o clitóris for estimulado mecanicamente, se tocar nele. Então, está errado, não é o hormônio que estimula o clitóris. 16. Assim como o clitóris, a abertura externa da uretra se localiza no interior da vagina. Não, galera, olha aqui, ó. Nós temos a abertura da vagina e essa abertura da vagina vem para o colo uterino, onde a uretra vem para a bexiga, que é esse órgãozinho que eu estou destacando. Então, também está errado a 16ª.
Então, nós só temos como correta a quarta proposição. Tranquilo até aí? Vamos para a nossa próxima questão. Quarta questão. O vasogel é um gel polimérico utilizado como contraceptivo em fase de teste clínico. Sua vantagem em relação a outro método contraceptivo disponível do mesmo princípio é sua reversibilidade, que foi comprovada em animais nos quais a fertilidade dos machos é readquirida. O modo de utilização deste modo contraceptivo está demonstrado no desenho abaixo. Então, olha aqui, pessoal, a gente vai pegar uma seringa, vai injetar essa seringa nessa região que eu vou destacar aqui. Essa região, pessoal, é chamada de epidídimo. Epidídimo. Essa região ovoide bem aqui, essa região são os nossos testículos. Então, o epidídimo é essa regiãozinha que fica ao redor da região ovoide, que é o testículo. Então, a gente vai injetar o vasalgel no epidídimo, olha, e esse vasalgel vai impedir a liberação dos espermatozoides. Retirei o vasalgel, passou o efeito dele, a pessoa volta a ser novamente uma pessoa ativa reprodutivamente. Ele diz na questão que é um método que pode ser reversível, porque existe um outro método que é irreversível. E esse outro método que é irreversível é a vasectomia. Tá? É quando se cortam uns canaizinhos que estão ligados ao epidídimo. Bem aqui, ó, são cortados. Vou tentar fazer um desenho aqui para você entender melhor. Bem aqui nós temos o órgão ovoide, que é o testículo. Bem aqui nós temos o epidídimo, que é conectado por esse canalzinho. Esse canalzinho, pessoal, é chamado de canal deferente. E quando a gente corta esse canal, a pessoa faz um processo chamado de vasectomia. Então, a vasectomia ela é irreversível. Já o vasalgel, não. O vasalgel é injetado bem aqui, ó, um produto na região do epidídimo. Tudo bem? O local de aplicação e o mecanismo de ação do vasalgel são semelhantes à utilização da camisinha? Não, pessoal. A camisinha não deixa o espermatozoide sair do corpo masculino, mas ele continua sendo produzido. A realização da vasectomia, com certeza, porque na vasectomia, por mais que a pessoa não use preservativo, ela pode ejacular, mas o espermatozoide não sai junto. Colocação de um implante hormonal, também não. Introdução de dispositivo intrauterino, esse dispositivo intrauterino, mais conhecido como DIU, ele é uma estrutura que só se coloca no corpo feminino. Tá legal? Então a melhor alternativa seria a letra B de bola. Bacana? Vamos continuar, pessoal. Quinta questão. Por causa de um câncer, um homem com 40 anos foi submetido a uma prostatectomia radical, ou seja, a retirada total da próstata. A ausência da próstata pode afetar a reprodução humana natural, porque essa glândula. Pessoal, a próstata é responsável pela produção de um líquido que vai proteger os nossos espermatozoides contra a ação ácida no canal vaginal. Então, a ação do líquido prostático é alcalinizar, é deixar básico o fluido vaginal. Então, a nossa melhor alternativa seria a letra B de bola. Tá bom? A próstata, ela libera um líquido que alcalina o canal vaginal, que é um canal ácido. É um canal ácido porque as mulheres apresentam lactobacilos. Existe no canal vaginal lactobacilos. Pessoal, o que são esses lactobacilos? São bactérias que fazem fermentação, produzem ácido lático no corpo feminino. Serve para proteger, são bactérias que não causam mal, são bactérias que, pelo contrário, protegem o corpo feminino. Tá legal? Deixam o corpo feminino ácido.
Para que essa acidez não mate o espermatozoide, o homem libera o líquido prostático, que é responsável por alcalinizar esse meio. Tudo bem? Vamos para a nossa próxima questão. Sexta questão, observe a charge a seguir. Aí ele diz bem aqui, olha, queremos democracia, direitos iguais, queremos entrar, igualdade para todos, abaixo a discriminação. Porque só pode um? Aqui eu tenho um óvulo e tenho um monte de outras estruturas que com certeza são os espermatozoides, né? Só vai entrar um, então eles estão aqui reivindicando. Nela, o óvulo barra a entrada de vários espermatozoides para seu interior, a fim de impedir a polispermia humana. Assinale a alternativa que corretamente justifica este fato. Bacana? Então vamos lá, pessoal. Letra A. A alteração na polaridade elétrica da membrana plasmática ovular. Aos íons, não, pessoal. Não acontece alteração na polaridade. O que vai acontecer? Vai acontecer quando entrar o primeiro espermatozoide, quando entrar o primeiro, vai ocorrer uma petrificação do óvulo. Como é que acontece essa petrificação? A liberação de proteínas. Então, quando entrar o primeiro, não vai acontecer uma alteração na polaridade da membrana plasmática. Não, vai acontecer uma petrificação no óvulo por causa da liberação de algumas proteínas. Então, não pode ser letra A. Letra B. Com a entrada do primeiro espermatozoide e a polarização da membrana ovular, as enzimas dos grânulos corticais atuam sobre a membrana pelúcida, alterando os receptores presentes. Não vai alterar os receptores presentes no envoltório ovular, os quais impedem a capacidade de se ligarem a outros espermatozoides. Não, acontece uma petrificação. Letra C. Na ejaculação, são liberados cerca de 300 milhões de espermatozoides, 300 a 500 milhões, tá? Poucos atingem a tuba uterina, correto, e só um fecunda o óvulo, correto, e se encontra na prófase 2 da meiose 1, tá? Não, pessoal, ele encontra-se na meiose 2, tá? Não é meiose 1, ele encontra-se na meiose 2. Para haver a gravidez, o espermatozoide penetra no óvulo, que chega ao final da meiose, surgindo o zigoto ou mórula. Não, pessoal, o zigoto é uma coisa, mórula é outra. Então, aqui nessa alternativa, ele está dizendo que zigoto é a mesma coisa que mórula. Não, mórula, pessoal, já é um estágio do embrião. Então, não pode ser essa alternativa. Letra D de dado. O óvulo humano é um ovócito primário. Não, galera, lembra na questão passada? É um ovócito secundário, tá? Letra E, a reação acrossômica é um mecanismo que garante a entrada dos espermatozoides no óvulo e a ocorrência de fecundação, correto? Nessa reação, o acrossomo dos espermatozoides libera enzimas, correto? Tais como hialuronidase, correto? Que abre um canal na zona pelúcida por onde o espermatozoide penetra e atinge a membrana do óvulo. Pessoal, vou tentar fazer um espermatozoidezinho aqui, ó. Flagelo, peça intermediária, corpo celular, núcleo, e bem aqui nós temos o acrossoma. Então, esse acrossoma é cheio de enzimas. Bem aqui eu tenho o óvulo. Aqui o óvulo, membrana, citoplasma e núcleo, e bem aqui eu tenho uma proteção, chamada de coroa radiata. Quando esse espermatozoide chega até esse óvulo, ele vai liberar essas enzimas do acrossoma, que vai digerir essa coroa radiata e vai permitir o processo de fecundação. Então, a melhor alternativa realmente seria a letra E. Beleza? Próxima questão. Aqui ele mostra uma estrutura do sistema reprodutor feminino. Em relação à imagem destacada, analise as seguintes afirmações. A fertilização que ocorre no ovário viabilizou a origem do zigoto. Olha aqui, pessoal, fertilização, galera, vai acontecer bem aqui, galera. Bem aqui, ó.
Isso aqui é o ovário, e isso aqui, olha, que eu vou destacar em vermelho, é a tuba uterina. Tá bom? Então ele diz, a fertilização que ocorre no ovário viabilizou a origem do zigoto. Não, a fertilização não acontece no ovário, acontece na tuba uterina, tá fora a primeira proposição, tá? 2, as células do estágio 4 e 8 são totipotentes. Então aqui, pessoal, estágio 4, estágio 8. Nesse estágio, percebe que ainda estão dentro ainda da tuba uterina. Então, nesse estágio, ela vai se encontrar no estágio de mórula. E o que é uma célula totipotente? É uma célula que pode se transformar em qualquer célula do corpo. Ou seja, é um tipo de célula tronco. Tá bom? Então, correto a segunda proposição. 3, o embrião é implantado na fase de blastocisto. Aqui, ó, o embrião se implanta justamente na fase de blastocisto. Depois da fase de mórula, nós temos a fase de blástula. E é nessa fase de blástula que o embrião se implanta aqui no útero. Aqui, ó, implantação. Então, se implanta no útero na fase de blástula, que pode ser chamado de blastocisto, com algumas células diferenciadas, correto? Na fase de blástula, nós já temos algumas células se diferenciando, tudo bem? Então, a nossa melhor alternativa seria 2 e 3, seria a letra E. Legal? Vamos para a nossa próxima questão. Nasce o primeiro bebê do mundo com o DNA de 3 pais. Cientistas americanos anunciaram o nascimento do primeiro bebê do mundo por meio de uma técnica de reprodução assistida que usa DNA de 3 pessoas, do pai, da mãe e de um terceiro doador. De acordo com um artigo publicado na revista científica New Science, a polêmica técnica permite progenitores com mutações genéticas raras a conceberem filhos sãos, sem problema, utilizada para prevenir doenças mitocondriais provocadas por defeitos genéticos transmitidos pela mãe. A chamada notícia acima se refere ao DNA de 3 pessoas. Por quê? Letra A. Houve recombinação entre o DNA de 3 pessoas? Não, pessoal. Não houve. Tá bom? O que aconteceu? Pode ter acontecido o seguinte, tá? A gente vai usar bem aqui, ó. Espermatozoide, um óvulo com um núcleo, um outro óvulo com outro núcleo. O que vai acontecer? Vão pegar o DNA deste espermatozoide, vão pegar só o óvulo, só o núcleo desse óvulo, só o núcleo, vão descartar esse núcleo, vão tirar esse núcleo do terceiro óvulo. Vão pegar o núcleo do espermatozoide e colocar nesse óvulo, vão pegar o núcleo desse espermatozoide, desse óvulo e colocar neste outro óvulo. Então, eu estou juntando o núcleo do espermatozoide, o núcleo do óvulo e um terceiro óvulo. Poxa, professor, por que não usaram logo esse primeiro óvulo? Porque com certeza a pessoa tem alguma doença mitocondrial. Então, eu não quero usar a mitocôndria desse óvulo, eu quero usar a mitocôndria desse outro. Então, eu terei o DNA do espermatozoide, mais eu terei o DNA do óvulo, mais eu terei o DNA da mitocôndria. Esse DNA da mitocôndria seria do doador desse óvulo apenas. Eu vou tirar esse núcleo, eu vou descartar, vou usar o núcleo deste óvulo, o núcleo desse espermatozoide. Tudo bem? A doadora tinha DNA compatível com a mãe? Não, nada disso. Tem que doar a mitocôndria à terceira pessoa. Não há presença de DNA na mitocôndria da doadora. Não, há sim, é o DNA na mitocôndria que eu preciso. Está fora a letra C. Letra D, houve fecundação do ovócito da mãe e depois aproveitamento do RNA. Não, pessoal, não é RNA, é DNA. Há presença de DNA na mitocôndria da doadora. Então, nós temos a melhor alternativa, a letra E. Beleza, pessoal? Galera,
São essas as questões que eu fiz a seleção. Espero ter contribuído, ter tirado algumas dúvidas, tá bom? Na próxima aula eu trabalharei um pouquinho de conteúdo e depois resolveremos mais questões. Então, um grande abraço, uma boa preparação e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!